Boa noite a todos. Que a paz e a luz de Jesus nos estimule nos nossos propósitos no bem. Jô me pediu para falar hoje sobre tragédias coletivas ou individuais. Recentemente, eu estava me lembrando de uma coisa que me mobilizou muito, particularmente, e eu acho que mobilizou todo mundo. Esse mês, aliás, que a gente está terminando em setembro, fizeram 24 anos do atentado das Torres Gêmeas. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo no dia que aconteceu? Eu lembro perfeitamente o que eu estava fazendo. E eu lembro que naquele dia, isso foi há 24 anos atrás, eu fiquei com uma sensação muito estranha. Porque eu era jovem ainda naquela época e eu entendi ali que o mundo não era seguro como eu imaginava. Em 2001 eu tinha 20 e poucos anos, agora eu estou com 50, eu tinha 29 anos. E aí eu fiquei chocado, porque foi uma tragédia que mudou a maneira como a gente percebe as coisas, como a gente entende o mundo. E até hoje ainda se fala naquilo ali. E óbvio, na época eu já era espírita, e óbvio que todo mundo ficou se perguntando por que aconteceu, quem deixou acontecer, era para acontecer. Sempre que acontece alguma coisa assim, nós espíritas e as pessoas que simpatizam com o espiritismo tentam entender por quê. E aí Jô colocou no título probabilidade ou algo que estava marcado para acontecer. Probabilidade ou programação? A nossa vida aqui na Terra ela é marcada por eventos, às vezes, que escapam à nossa compreensão, que escapam ao nosso controle e nos dão a compreensão de que a gente não está segurando as rédeas das nossas vidas como a gente imagina que está. A gente consegue aproveitar um pouco do que a vida oferece, mas na maior parte do tempo estamos à mercê de uma série de coisas. De influências espirituais, de influências sociais, de influências econômicas, políticas, de influências de natureza física. E o Espiritismo tenta, jogando a sua luz, nos dar uma ideia de como mais ou menos as coisas funcionam. Um dia desse no trabalho, uma pessoa estava dizendo que a pessoa só morre no dia. E falou isso com convicção. A pessoa só morre no dia. Aí eu perguntei para ela, mas então o suicida ele tem um dia marcado para morrer? Ele vem marcado para ser suicida? Se ele vem marcado para ser suicida, onde fica a responsabilidade dele nisso? Porque não vai, se ele está marcado para aquilo, ele não tem como evitar. Ou tem? Aí ela ficou confusa. Porque ninguém vem fadado, excetuando situações de resgate ou de expiação, que não é o caso do suicídio. Ninguém vem fadado 100% a algo. Há uma série de fatores que vão determinar uma tragédia. Primeiro, vamos olhar pelo ponto de vista humano. Acidentes, tragédias, normalmente são resultado da imprevidência. Hoje nós temos em Recife um problema muito sério, um problema de saúde pública. Os acidentes com moto. Aquelas pessoas estavam fadadas a passar por aqueles acidentes. Vou reformular a pergunta. Todas aquelas pessoas que sofreram e sofrem os acidentes estavam fadadas a sofrerem esses acidentes. Quando eu digo fadadas, programadas do mundo espiritual, eu digo. Nasceram fadadas a isso? Ou será que se pode evitar com previdência, com educação, com segurança? Semana retrasada, um motoqueiro lá na BR foi passar entre dois caminhões, um entregador. Quando ele tentou passar, a mochila de entrega dele enganchou em algo na lateral de um dos caminhões. Resultado, ele faleceu. Então tem uma série de... Por isso a gente já vê que, nesse caso, há uma chance da pessoa ter abreviado a própria vida por imprudência. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, muito mais frequência. E aí eu estou falando apenas, não estou me referindo apenas aos acidentes com veículos
mas as questões emocionais também. Nós somos imprevidentes com a nossa vida emocional. Nós não cuidamos das nossas questões psíquicas, nós não cuidamos dos nossos traumas, nós relevamos ou delegamos aos outros a responsabilidade de cuidar da nossa saúde emocional e não nos precavemos para os problemas que podem acontecer. Por causa da situação do mundo, muitos de nós são doentes emocionalmente. E isso vai trazer consequências a curto e a longo prazo. Será que isso estava na programação espiritual? Será que a gente veio para ter que passar por uma depressão? Ou a gente está passando por uma depressão porque a gente não está conseguindo lidar com determinados fatores que existem em nós, mas que poderiam ter sido trabalhados, reformulados, se dessemos a devida atenção. Então fica no ar uma série de perguntas. Porque se a gente pegar sempre aquela questão de que tudo acontece porque é a vontade de Deus, a gente vai estar se eximindo de outros aspectos relacionados à vontade de Deus, que são da sua providência, por exemplo, a nossa inteligência, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de ir em busca de encontrar tratamentos, curas, questões paliativas. Vejam, um país como a África, um continente como a África, há quantos séculos a África sofre por conta de exploração? Isso está dentro do plano divino, no sentido das expiações que quem viveu ali ou reencarna ali tem que passar. Mas, em contrapartida, a ganância e a crueldade das pessoas é que fez com que o continente africano passasse pelo que passa. Um dia desses estavam falando que Hitler matou 12 milhões de pessoas. E todo mundo fica abismado, chocado com isso. Leopoldo II da Bélgica, que dominou regiões da África durante décadas, matou 20 bilhões de pessoas. 20. Você sabia disso? Você sabia disso? Todas pessoas pretas, homens e mulheres e crianças pretas. Leopoldo era tão cruel que ele foi capaz de mandar cortarem as mãos e os pés de uma criança porque ela não tinha realizado a cota de extrato de minério que ela precisava fazer naquele dia. Cortou os braços, cortou as mãos e os pés da criança e colocou no alpendre de uma casa e fez com que o pai da criança visse. Mas aí ninguém sabe. Pol Pot no Camboja matou milhões de pessoas. E tantos outros regimes ditatoriais que matam absurdamente. E a gente fica perguntando por que essas coisas acontecem. Aí alguém pode dizer, essas pessoas estão espiando. Certo, mas que direito eu tenho de causar mal a todas as pessoas? Que direito eu tenho como indivíduo de promover esse sofrimento, muitas vezes gratuitamente? Não, André, mas aí ele está atendendo a um desígnio maior. Deus vê nessa oportunidade a chance de educar outras pessoas que em outras épocas cometeram também atrocidades. Mas veja, eu preciso aprender só sofrendo. Então, temos responsabilidade nas ações que acontecem. Temos responsabilidade direta, muitas vezes indireta, com as tragédias que acontecem, porque somos negligentes, ou porque somos omissos, ou porque somos extremamente gananciosos e expomos as pessoas a riscos desnecessários. E aí, quando as coisas acontecem, só nos resta lamentar. Vocês lembram isso aí já deve fazer mais de 10 anos. Aquele episódio daquela boate lá no sul do país. Uma tragédia anunciada. Não tinham rotas de fuga suficientes. Soltaram um fogo de artifício dentro de um ambiente fechado. Tudo estava errado ali. As pessoas viram a capacidade de lotação superada e continuaram ali. E acabaram, coitados, sendo vítimas de uma morte terrível. Aquilo poderia ter sido evitado? Poderia. Mas, infelizmente, a nossa imprevidência acaba nos levando na direção
de um destino que poderíamos talvez diminuir ou até evitar. E aí, quando eu penso num destino que a gente poderia evitar, mas que a gente acaba encontrando, eu só me lembro de Édipo, na mitologia grega. Édipo, quando nasceu, disseram: olha, esse menino aí vai trazer desgraça aqui para essa família. O pai de Édipo, sendo um homem previdente, mandou matar a criança. A pessoa encarregada de matar não teve coragem de matá-lo e amarrou ele pelos pés e pendurou assim num penhasco, perto da estrada. Alguém passou, ouviu o choro da criança, olhou para ele, viu que ele estava com os tornozelos amarrados e os pés dele estavam inchados, por isso ganhou o nome de Édipo, aquele que tem os tornozelos inchados, cuidou dele, tirou dali e levou para casa, criou. Décadas depois, quase 2 décadas depois, o jovem Édipo está vindo na estrada, porque ele ficou sabendo que estava acontecendo um problema na cidade de Tebas. Havia um monstro destruindo e matando pessoas, e esse monstro, para ser vencido, era preciso responder uma charada proposta por esse monstro. Ele resolveu ir lá, como todo herói grego, que provavelmente deve ter TDAH, não sabe ficar parado, procurou um problema para se meter. No caminho ele encontrou um homem que vinha numa carruagem. O homem vinha com muita pressa, quase atropelou ele e ele se aborreceu. Nada muito diferente do que acontece no trânsito de Recife aqui, né, hoje em dia, né? Um trancou o outro, a pessoa se estranhou, Édipo se altercou com o escravo e com o senhor, matou o homem. Deu uma pancada na cabeça dele, deu uma pedrada, o homem que estava na carruagem morreu, ele matou também o escravo, continuou seguindo, chegou lá na cidade de Tebas, ele se propôs a desafiar a esfinge. E ele respondeu o enigma da esfinge, que a pergunta todo mundo conhece, né? A pergunta é: o que de manhã caminha de 4, de dia caminha de 2 e à noite caminha de 3 pernas? Aí Édipo disse: o homem que na manhã é criança, à tarde é adulto e à noite é idoso. Perfeito. O herói conseguiu vencer a esfinge. Foi prometida a ele a mão da rainha, que tinha ficado viúva recentemente, porque o rei, que tinha o nome Laio, havia desaparecido e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. E Édipo se tornou o herói daquele lugar, casou com a rainha, que era uma mulher mais madura, mais velha que ele. Depois de alguns anos ele descobriu, através de um vidente, que ele era o príncipe que havia sido condenado pela profecia, e, sem querer, ele matou o pai e desposou a própria mãe. Ele, terrificado com isso, estarrecido com isso, cegou os próprios olhos e se exilou. Na mitologia grega, na cultura grega, quando isso acontece, alguém está cumprindo o seu destino. Os gregos acreditavam que não era possível fugir do seu destino, da mesma forma que não era possível fugir da morte. A morte é o cumprimento do destino para o cidadão grego daquela época. Então, toda a lenda de Édipo é construída dentro de uma ideia de que, quando você tenta mudar demais as coisas, você acaba tornando elas possíveis ou realizáveis. E é o que acontece muitas vezes conosco. A gente poderia até seguir para um outro caminho, mas as nossas ideias, a nossa intuição, o nosso desejo faz com que a gente escolha exatamente aquele problema, inconscientemente, claro, que vai nos levar à expiação que nos aguarda. Vocês fazem ideia das coisas que, como espírito, nós já realizamos ao longo desses milhares de anos de nossa existência? Porque ninguém aqui foi sair da fábrica ontem. Ninguém aqui foi criado por Deus na última encarnação. Todos nós somos espíritos multimilenares e passamos por uma série de coisas, realizamos muitas coisas, coisas boas e coisas ruins. Os resgates que temos que realizar nem sempre acontecem imediatamente, ou na mesma encarnação, ou na próxima encarnação. Às vezes é preciso esperar que o tempo nos amadureça, para que a gente, ao expiar, ao resgatar, tenha consciência do que está acontecendo e isso promova o nosso crescimento. Mas existem problemas que nós podemos evitar. Eu ficaria absurdamente aborrecido em ter uma morte absurda, como, por exemplo, botar uma escada ou então subir num balcão para pegar uma coisa em cima do armário, cair e bater com a cabeça. Que é uma coisa totalmente evitável e acontece muito.
A internet é cheia de vídeos de pessoas que estão sozinhas em casa, somente idosos, sobem balcão e aí tentam pegar uma coisa lá em cima e caem, batem com a cabeça e morrem. Imagina que coisa absurda. Uma pessoa que poderia ainda ter uma vida longa, útil. Por que a gente não bota as coisas para baixo? Por que não bota as coisas que precisam mais urgentemente nos armários mais baixos? Por que não? Isso evita muita coisa. Por que não botamos corrimão nos lugares? Por que não botamos tapete de segurança, faixas de segurança nos banheiros? Minha mãe recentemente quebrou 2 costelas. Porque veja o que ela fez. Ela estava tomando banho, ela passou sabonete no pezinho dela. Aí depois botou o pezinho com sabão no chão, foi passar sabonete no outro pezinho dela. E aí adivinha o que aconteceu? Ó, por sorte caiu com as costas no chão, mas podia ter batido a cabeça. Fraturou 2 costelas. Foi algum espírito que empurrou ela? Foi ela. Ela se empurrou, ela botou sabão embaixo do pé. Ou seja, a gente às vezes não mede o risco das nossas ações. Nós somos uma nação de pessoas já idosas. Tem uma quantidade relativa de idosos e uma quantidade menor de jovens. A gente precisa de cuidados, coisas mínimas. Tirar tapete do quarto, colocar tapete anti-queda no banheiro, aumentar o vaso sanitário, pequenas coisas. Porque a gente esquece que o nosso corpo está envelhecendo. Isso evita mortandade. E aí, quando uma coisa dessa acontece, a gente fica pensando... Eu sempre me pergunto, será que era a hora? Será que era a hora? É diferente de a pessoa desenvolver uma doença, passar um período doente e ter toda aquela preparação para poder morrer. É mais fácil lidar com o fato da morte do que de repente você está tomando banho, pensando na vida. Eita, hoje eu vou para o centro, passa sabão num pé e passa no outro. Aí de repente você vai para o centro e está tudo diferente. O centro está diferente. Um povo diferente, uma palestra diferente. Está diferente porque você também está diferente. Você morreu. Mas você continua sendo você mesmo, mas está em outro estado de vibração. Está em uma outra condição. E às vezes nem sabe que morreu. Às vezes nem sabe que morreu. Uma amiga de trabalho chegou para mim um dia desse, de manhã cedo e fez: André, fala comigo aqui. O que foi? Ainda bem que tu falou comigo, porque eu pensei que eu tinha morrido. Eu digo, como é, menina? Eu pensei que eu tinha morrido, porque ninguém olhou para mim hoje, ninguém falou comigo hoje. Eu disse, não, você está vivo, né? Mas eu sou vidente, viu? Ela ficou assim. A gente não sabe quando a morte vai nos pegar no meio do caminho. Nós não sabemos. Na internet, no YouTube, tem uma coisa registrada fantástica de um palestrante que morre enquanto está na rádio fazendo uma palestra. Ele está aqui conversando com o apresentador, aí ele olha para o apresentador assim, ele diz, eu estou indo, e vai. Ele só diz isso. Ele sente alguma coisa e diz, ó, eu estou indo. Morreu. Aí o cara teve muita tranquilidade, assim, traquejo, a gente vai pedir um intervalo, aquela coisa toda, mas imagine uma coisa dessa. Porque para nós, mesmo sendo espíritas, a vida encarnada, ela tem muito valor, porque viver é bom. Né? Essa coisa de que a gente está vivendo aqui esperando para ser feliz lá no mundo espiritual, isso pode ser para vocês, porque eu quero começar a ser feliz aqui. Se vocês só querem ser felizes lá, para meio de vocês. Porque a vida tem uma finalidade, a existência tem uma finalidade. E quando ela é interrompida por qualquer razão, o espírito que passa por isso tem dificuldade de entender esse plano maior de uma programação espiritual. Alguns nem compreendem isso, alguns nem sabem que tem isso. Tem espírito que nem acredita que existe reencarnação. Eu já encontrei vários. Não acreditam que existe reencarnação. Não acreditam. Acham que estão no limbo, acham que estão em alguma coisa e ficam naquela perturbação. Não tem compreensão. Já outros compreendem que estão passando por um momento de preparação para uma volta. Mas a vida é importante e sair da vida assim, abruptamente, através de uma tragédia coletiva, é uma coisa muito marcante. O livro dos Espíritos diz que, do ponto de vista deles, isso não é nada. Não é nada.
Nós nos chocamos muito, damos muita importância ao corpo. Os espíritos superiores, eles veem uma programação a longo prazo, mas a gente não consegue entender isso. Imagina, a gente está na melhor fase da vida da gente, está tudo dando certo, está tudo maravilhoso, aí a gente faz, rapaz, eu acho que eu vou fazer uma viagem. Compra a passagem do avião, e aí vai o avião. E a gente desencarna, morre na melhor fase da vida da gente. O livro dos Espíritos diz, essas pessoas terão outras oportunidades, outros momentos, em outras encarnações, onde vão poder dar continuidade a isso. Se a gente olhar a essas vidas, a esses projetos, nada se perde. A morte não rouba nada da gente, nem de ninguém. Mas para a gente entender isso, a gente tem que olhar de uma outra ótica. Porque a gente olhando por aqui, pela ótica aqui da Terra, a morte não é bem-vinda nunca, porque a morte, pela ótica materialista, ela vem para estragar, às vezes, o que estava bom. Ninguém quer a morte. Recentemente, acho que domingo, morreu uma amiga com 93 anos. Ela não estava querendo morrer, eu tenho certeza, porque o tempo todo ela estava cheia de planos aos 93 anos. E eu sempre dizia, a morte, para pegar ela, vai ter que correr. A morte correu um bocado, viu? Porque ela teve momentos assim, agora morre, ela não morreu, agora morre, não morreu. Quando o pessoal menos esperou, ela teve uma complicação respiratória e se foi. E tenho certeza que foi contrariada. Porque não descobriram, a ciência não descobriu nenhuma forma de prolongar a vida da pessoa por mais 100 anos. Mas na natureza, tudo é organizado de forma a proporcionar ao espírito as oportunidades de aprendizado, se ele souber aproveitar as oportunidades. Ou seja, tem situações, tem ações nossas que abreviam a nossa vida, tem posturas nossas que nos limitam na compreensão da nossa vida, porque a gente não está olhando para o que é essencial. A gente não está olhando muitas vezes para o que é importante. A gente não está conseguindo valorizar a vida como ela deve ser valorizada. E aí, essas coisas acontecem para fazer o espírito rever os conceitos dele. Parar quando ele tiver condição, claro, e avaliar o que é que ele fez nesse período que ele existiu fisicamente no plano terreno. Imaginem se hoje, todos nós aqui, fôssemos uma assembleia de mortos, de desencarnados. Eu não estou falando dos que estão assistindo a palestra no plano espiritual, estou falando nós aqui. Né? Se nós formos uma assembleia de espíritos desencarnados, a gente pudesse hoje avaliar o que a gente fez da vida da gente até agora, desde que a gente nasceu até hoje. Tem gente que já passou mais da metade da vida, outros estão no início da vida aqui. A maioria é gente de meia idade em diante. O que nós fizemos da vida, da nossa vida? O que temos feito da nossa vida até hoje? É algo que é motivo de orgulho para nós? Nós conseguimos fazer algumas coisas importantes por nós e pelos nossos, pelos outros, até por pessoas anônimas, ou a gente ainda está marcando o passo? Ou a gente ainda está perdido, ou a gente ainda está confuso, ou a gente ainda está esperando que algo aconteça? Como seria essa avaliação pessoal? Isso fica para cada um de vocês. Se olhem no espelho íntimo de vocês e analisem a própria vida. Porque não pensem, eu mesmo já tenho mais passado do que futuro. Eu dificilmente vou viver mais 50 anos. E eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa podia ter feito, tanta coisa ainda quero fazer. Mas o que é primordial, por mim, enquanto espírito, o que eu tenho feito? André, então quer dizer que quando alguém morre numa tragédia assim, ele está resgatando algo. Às vezes é algo que tem um caráter bem coletivo, às vezes. Tem um caráter coletivo. Mas isso não quer dizer que o fato de ter passado por algo lá no passado me ensinou ou está me ensinando agora. Por exemplo, povos que sofreram perseguição, não é de surpreender que eles persigam outros povos quando têm oportunidade de fazê-lo. Às vezes a lição demora, a chave demora a virar.
E aí, se eu não aprendi adequadamente, vai chegar um momento que eu vou ter que ajustar isso de alguma forma. O mal que eu faço aos outros, eu posso ajustar fazendo o bem ou vivendo esse mal. Os colonizadores lá da África, de todos aqueles séculos, que causaram mal, que causaram dor, escravidão, sofrimento, morte. Imagina, adivinha onde eles reencarnaram. As pessoas aqui no Brasil que promovem injustiça, a desigualdade social, o crime, a morte, o sofrimento, adivinha onde é que eles vão reencarnar no futuro? Onde? Na Suíça? Na Suíça? Deixa eu ver outro país muito desenvolvido da Europa. Na Finlândia? Não. As ações foram realizadas aqui. Quem vai ter que ajustar as coisas aqui é quem semeia e causa o mal. Então nós estamos aqui, vivendo no Brasil, não é à toa. As lutas que nós enfrentamos aqui também fazem parte de uma programação espiritual, mas também fazem parte das nossas escolhas pessoais, individuais. Eu sempre digo aos espíritos, quando eu estiver preenchendo um novo contrato reencarnatório, eu não vou nem passar perto daqui. Não vou nem passar perto do Brasil. Nem venham com essa história que o negócio aqui para mim já deu. Eles ficam rindo porque o espírito tem bom humor, né? Eles acham engraçado, porque eles sabem que eu não vou conseguir evitar isso. Porque as necessidades relacionadas ao meu crescimento e o grupo do qual eu faço parte estão aqui. Eu posso até me meter, me desgarrar e tentar ser freelancer por aí, longe deles, mas eu tenho compromissos com eles. Em algum momento eu terei que voltar. Então, quando a morte age, quando a tragédia acontece, a gente sempre pensa, algo se perdeu, não teremos mais aquela pessoa, não teremos mais a oportunidade. Do ponto de vista espiritual, não é bem assim. Aqueles indivíduos continuam existindo. A experiência física foi interrompida. E aí, quando é que a gente vai estar com eles de novo? Aí a gente não sabe. Mas vocês acham que a gente se separa das pessoas indefinidamente? Não. Da mesma forma que a gente não reencarna todas as reencarnações com o mesmo grupo. Os grupos variam. Nós buscamos outras pessoas por afinidade. Criamos outras variações. A família espiritual é bem mais ampla do que a gente imagina. Tem um monte de gente que vocês amam que não reencarnaram. E vocês vivem padecendo de saudade deles, sem saber por quê. Vocês sofrem de uma saudade que não sabem a explicação, o motivo. Sente falta de alguém que não está por aqui. Porque essas pessoas às vezes não vieram, não tiveram a oportunidade de vir. Os caminhos de vocês levaram vocês para uma outra configuração familiar, onde vocês vão precisar passar por determinadas coisas juntos, às vezes coisas trágicas, às vezes coisas mais normais, para poder aprender a valorizar a vida. Eu lembro no atentado do 11 de setembro que houveram pessoas bombeiros, enfermeiras, soldados, policiais, homens e mulheres, que se atiraram à missão de salvar as pessoas. Uma boa parte deles foi pega na queda da segunda torre e aí morreram, né? E a gente vê o desprendimento dessas pessoas em arriscar a própria vida para que outros possam continuar vivendo. Isso tem um valor. Mas as famílias dessas pessoas têm que conviver com a ausência física delas. É aí que entram as lições espíritas, que vão dar força para que a gente suporte essa ausência física, que a ausência física é real. A pessoa não sumiu, mas não é tão fácil manter contato com elas. Eu conheço pessoas que foram inúmeras vezes, perderam entes queridos, foram inúmeras vezes a Pedro Leopoldo, iam em série de outros lugares onde haviam médiuns de psicografia, não conseguiram comunicação. Não é tão fácil como às vezes as pessoas pensam. É muito complicado. E também, de alguma forma, essas perdas são um tipo de lição para nós. Vocês sabem o que vão fazer amanhã? Sabem o que vão fazer? Sabem onde vão estar amanhã essa hora? Não. Vocês podem até dizer, eu acho que eu vou estar em tal lugar, eu vou estar na faculdade.
eu vou estar no trabalho, assim esperamos. Talvez alguns não estejam, ou todos estejam, mas se a morte nos encontrar no caminho, e eu espero que não seja de forma trágica, que saibamos lidar com ela com serenidade, com tranquilidade. Porque já morremos outras vezes. Já morremos inúmeras vezes. Às vezes o medo de morrer que a gente tem não é só o medo do desconhecido, que é normal o medo do desconhecido, que a gente acha que nunca passou. Mas muitas vezes é o resultado de experiências ruins com a morte. Porque o fenômeno biológico da morte é um fato. E passar por ele não é fácil para ninguém. Então, no retorno, quando reencarna, o indivíduo traz alguns traumas. E aí é preciso trabalhar isso para que, quando acontecer de novo, ele não se desestabilize tanto. Há pessoas que são tão traumatizadas que quando falam em morrer, elas colocam na cabeça que isso não vai acontecer com elas. Vejam que coisa sem sentido. Não. Eu não quero pensar nisso porque comigo não vai acontecer. Vai, claro que vai. 100 anos apenas, em 100 anos, nenhum de nós aqui, estará mais aqui no plano físico. Ou seja, outras pessoas estarão vivendo, seguindo as coisas a partir do que deixamos para elas. O trabalho da humanidade é assim, é coletivo. Nós damos seguimento ao que outros começaram, às vezes séculos depois, nós voltamos para dar seguimento a coisas que começamos. E no mundo espiritual, depois dessas tragédias, há todo um trabalho para amparar essas pessoas, porque emocionalmente elas vão estar muito abaladas, muito marcadas. A saudade dos parentes é muito grande. Da mesma forma que a gente sente saudade aqui, eles sentem saudade do lado de lá. Então eles precisam de apoio, de suporte, de ajuda. Alguns têm sequelas no corpo espiritual causado pelo dano que o corpo físico sofreu. Vão precisar de um tempo para se recuperar. Então é todo um trabalho feito para cuidar da pessoa que passa pela tragédia particular, tanto quanto a pessoa que passa pela tragédia coletiva. E o que fica para nós é aprender com essas coisas que acontecem para que a gente possa prevenir certas situações. Claro, no caso de tragédias é inevitável. Muitas vezes não tem como saber, por exemplo, que um vulcão vai entrar em erupção em determinado momento. Por mais que a ciência seja precisa, às vezes não tem como saber. Então o conselho que se dá é: não morem embaixo de vulcões, tá certo? Evitem, porque às vezes eles são agitados. Não vão fazer expedições em vulcões. Vocês viram o que aconteceu recentemente, né? Uma coisa que podia ter sido evitada. Não se arrisquem sem necessidade. Não se coloquem em risco se vocês não têm perícia e competência para dar conta daquilo. O povo é muito... Hoje as pessoas são muito aventureiras. Como é o nome daquele? Faz bungee jump. Como é o nome aquela rapel. Contando que um técnico ali vai salvar a sua vida. Como? No bungee jump, se der alguma coisa errada, quem é que vai te salvar? Superman não existe. Ninguém voa. Então a pessoa vai assumir o risco de colocar a própria vida em risco. E aí quando acontece, as pessoas dizem que é uma tragédia. Eu fico pensando assim, não acho. A pessoa está se arriscando. A mesma coisa é eu pegar um carro e sair dirigindo. Eu estou assumindo o risco. Há provas que o espírito não precisa passar, minha gente. Como torcer pelo Santa Cruz. É um erro terrível. Eu sofro com isso até hoje. Onde eu estava com a cabeça, quando eu resolvi aceitar voltar para cá como torcedor de Santa Cruz. Veja só. Então tem coisas que você não precisa passar. E as coisas que você tem que passar, precisa se preparar para isso. Precisa se educar para isso. Precisa refletir sobre para isso. Uma delas, por exemplo, é a mediunidade. Você precisa ser médium. Você não tem outra alternativa para ajustar as coisas que você fez de errado, que foram muitas, e aí vão te dar uma tarefa extra. Mediunidade. E aí você não se prepara, você não se educa, você não se instrui, você não se melhora. Como é que a vivência mediúnica pode ser tranquila? Não pode, não vai.
Ela vai ser atormentada, porque eu não, que sou um instrumento, eu não me reeduco, não me proponho a me melhorar. Não me proponho a buscar companhias melhores. Eu só quero andar com companhias que me desestabilizam, com amigos tóxicos, com companhias tóxicas. Da mesma forma que, como pessoa, eu tenho uma tendência, às vezes, a me relacionar de forma tóxica com os outros. Então, o problema está onde? Está em quem? É na mediunidade? Ou está na pessoa? Então, a vida é uma oportunidade de mudança e de reeducação constante, todos os dias. Não precisa ser espírita para isso. Mas, se é espírita, a gente tem que procurar fazer uso das coisas que estão ao nosso alcance, das lições que estão ao nosso alcance, para que a gente possa aplicar isso na vida e encontrar uma forma de viver de uma maneira menos atormentada. Eu não estou dizendo viver numa vida perfeita, porque isso não existe aqui. Aqui na Terra, felicidade plena e perfeição não existe. Mas também, a Terra não é só um vale de lágrimas, não é só um lugar de tristeza, não é só um lugar onde eu estou aqui cumprindo uma pena e depois, assim que eu der um jeito, encontrar uma chance, eu vou me embora ser feliz no mundo espiritual. Essa é a ilusão talvez mais terrível que o movimento espírita criou na cabeça das pessoas, sem querer, claro. De que, não, você está tudo errado aqui, está tudo ruim aqui, você está sofrendo, se preocupe não, lá você vai ser feliz. Vai não, porque você vai continuar sendo o que você vive aqui. Você não vai se tornar outra pessoa. Eu sou infeliz aqui por quê? Quais são as causas da minha infelicidade? Está nos outros apenas? Ou está na maneira como eu reajo às situações e às situações? A vida coloca uma prova pela qual eu escolhi muitas vezes passar, e quando a prova se apresenta, eu não quero. Não quero porque não era do jeito que eu queria, não é no momento que eu queria, não é da forma que eu queria, eu tenho outros planos, era no momento que eu não estava preparado. E aí os espíritos dizem, mas meu filho, há 1000 e tantos anos que a gente vem preparando você para isso. E agora você simplesmente não quer, porque não é conveniente para você. Então a gente, como espírito, olha as coisas da vida e as coisas da morte, muito dessa ótica da gente aqui. E a nossa ótica é muito estreita, porque a gente está olhando para a vida por um buraco de fechadura. O espiritismo possibilita que a gente abra a porta, mas ainda assim, cada um vai conseguir enxergar e assimilar aquilo que progrediu até então. Não há mágica nessas coisas. Não é porque eu sou espírito que eu vou entender tudo, eu vou assimilar tudo. Quando acontecer, eu vou dizer, não, realmente, era o que a gente tinha programado e eu estou pronto para isso. Não está, não. Porque senão não era sacrifício, né? Era sacrifício. Quando a prova vem, toca no que é sensível em nós. Quando o resgate vem, seja ele uma expiação coletiva ou individual, toca no íntimo da gente. E aí a gente sente o baile. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se reestruturar, se levantar, se reerguer. Claro que, felizmente, até agora, e eu espero que continue sem acontecer, nenhum de vocês talvez tenha passado por uma tragédia tão grande. Claro que tem coisas que são trágicas na vida. Perder entes queridos, perder mãe, perder pai. A vida sozinho é muito difícil. A vida sem pessoas que nos deem suporte é difícil. Perder pessoas que eram a fonte de amor nas nossas vidas é algo que deixa um vazio. E a gente precisa aprender a lidar com esse vazio. Mas surgem outras pessoas que vão nos dar amor também, que vão nos dar afeto, que vão nos apoiar. E mesmo que não surjam essas outras pessoas, essas que passaram, muitas vezes deixam um amor tão intenso que esse amor nos nutre ao longo da vida. Alguns especialistas dizem que o amor que a gente recebe na infância é o amor que nos sustenta nas lutas da vida até que ela acabe. Isso é uma verdade. As pessoas que nos deram afeto nessa fase em que a gente era ainda frágil, e é quando o espírito está mais suscetível a receber as lições, porque depois que a gente já está assim velho, a gente é mais cabeça dura, a gente é mais teimoso, mas quando a gente ainda é mais ingênuo, é mais fácil a gente mudar certas ideias. E é o amor que faz essas transformações. Então, com os nossos filhos,
com as nossas crianças, sejamos amorosos com eles. Claro, há momentos em que a gente tem que discipliná-los, mas não vamos deixar que o amor se perca no caminho, porque o que alguém precisa de verdade é de amor. Todas as outras coisas podem vir depois, mas o básico é segurança, amor, afeto, cuidados. E há pessoas que perdem isso muito cedo, ou não têm isso como um tipo de prova muitas vezes. E a vida dessas pessoas torna-se difícil, porque sem alguém que lhe dê afeto, que lhe encoraje, como é que alguém pode voar? Como é que a pessoa pode ter coragem de sair do ninho, de enfrentar a vida, de ir em busca de conquistas, se ela não é estimulada? Então, essa presença do amor na vida é fundamental. Claro, os bons espíritos são amorosos conosco, eles nos dão amor, nos dão afeto, mas a grande questão é que, às vezes, a gente só fica com isso no inconsciente. Às vezes a gente não lembra das conversas quando está acordado, a gente não lembra das conversas que eles têm conosco, dos conselhos que eles nos dão, dos avisos que nos dão, as intuições que a gente tem, a gente devia confiar mais nessas intuições. Porque às vezes elas nos livram de passar por coisas terríveis. E a nossa teimosia, a gente deveria ser menos teimoso, porque a nossa teimosia nos coloca em perigos também terríveis. Teve uma vez que eu frequentava um centro lá em Casa Amarela, no nome do Centro Moacir. A gente estava participando do estudo, a gente saiu do centro, um grupo assim, sei lá, umas 15 pessoas. Ficou parado na frente do centro conversando. E aí, tinha uma rua, que até hoje essa rua é bem perigosa, chamada Rua Chavantes, que vai para o centro de Casa Amarela. Aí uns destemidos disseram, a gente vai por aqui, por essa rua, porque a gente vai embora. Aí, eles foram, né? Eu disse, é melhor vocês não irem por aí, não. O espírito disse, diga a eles que não vão, não, pega o caminho. Eu disse, não vão por aí, não, pessoal, essa rua é perigosa. Não, a gente está com os bons espíritos. Não vai ter nada, não. Foram embora, eu fiquei aqui conversando. Daqui a pouco volta todo mundo correndo. Todo mundo tinha sido assaltado por uns caras que passaram. Aí, um revoltado disse, mas cadê os bons espíritos? Eu disse, eles estavam aqui, avisando para vocês não irem por lá. Às vezes a gente tem a ideia de que porque a gente é espírita, nada vai acontecer com a gente. Quer dizer que espírita não morre em tragédia. Espírita não morre em acidente, né? Espírita não morre atropelado. O que é que vai fazer de nós criaturas mais especiais que qualquer outro? Quando o avião cair, os espíritos vão dizer, não, salva André, porque a vida de André é mais importante do que as outras. Faz ele flutuar desse jeito. Fica complicado, né? Teve uma moça, desse mesmo centro que eu frequentava, que a filha dela morreu de meningite. Uma jovem de uns 15 anos. Então, meningite morreu. Ela deixou de ser espírita, ficou revoltada, porque ela pensava, no sentimento dela, ela sentia que os espíritos tinham a obrigação de evitar que a filha dela morresse de meningite. Como? Então, eles teriam também que evitar que os filhos de todas as outras pessoas que pegam meningite não morressem também de meningite. Nós não somos privilegiados. Nós passamos pelas mesmas dores, estamos sujeitos aos mesmos riscos, às mesmas reviravoltas do destino que qualquer outra pessoa. A única diferença é que a gente vai olhar isso por uma outra ótica. Talvez. Que a gente só sabe na hora que acontecer conosco. Mas talvez vocês não precisem passar por essas tragédias para valorizar o que vocês já estão aprendendo. Talvez vocês não precisem passar por isso. Talvez vocês possam aprender amando, servindo, se doando. Não que as pessoas que morrem em tragédias também não façam isso. Muitas pessoas, grandes humanitários, grandes homens e mulheres humanitários, lutando pela causa do bem, morrem em tarefa, né? Em terremotos. Recentemente em Gaza, médicos morreram, estavam lá cuidando das pessoas. Aí o pessoal mandou fazer um bombardeio lá de Israel, matou a equipe médica toda. Eles sabiam dos riscos, mas eles estavam ali porque uma causa maior estava em jogo, o bem-estar dos outros. Então esses espíritos, eles nos ensinam, eles nos mostram o que nós ainda não aprendemos. A se importar, de fato, com qualquer um
Porque no momento ainda, claro, isso é um avanço, né? O Espiritismo nos ensina a amar, mas a gente imediatamente ama aos nossos. Isso não é egoísmo, é amor, mas só que é um amor ainda muito personalista. A gente se importa unicamente, às vezes, com os nossos. Aí o trabalho na casa espírita vai ajudando a gente a se importar com outros que a gente já não conhece tão bem, que às vezes a gente não sabe quem é, e a gente vai aprendendo a se doar. Esses indivíduos que fazem esses grandes sacrifícios, eles já são capazes de se doar à humanidade. Eles já estão alguns passos à frente da gente. Eles já são capazes de abrir mão da sua segurança para tentar proteger outras pessoas. Se aqui, por exemplo, agora, a gente soubesse que ia morrer, ou então tivesse algum tipo de problema que ameaçasse nossas vidas, o que é que ia falar mais alto? O instinto. Alguns iam tentar manter a calma e, por exemplo, num caso de risco, tirar primeiro quem? Quem é que sai primeiro em situação de perigo? Idosos e crianças. Mas na prática, quem é que sai primeiro em situações de perigo? Homens. Eles têm mais força, se são mais jovens, eles são mais rápidos, e aí quebram essa ordem. Porque escolher a ordem é correr o risco de que você não consiga. O instinto, ele age para preservar. Mas a educação, a civilidade, criou regras para que a gente não ultrapasse isso. Mas ainda assim, na hora do perigo, o instinto fala mais alto. Nós somos espíritas, mas estamos em corpos. Então, é por isso que as lições espíritas são importantes, para que a gente aprenda a frear os nossos ímpetos. Mas aí tem alguém aí pensando, sim, André, muito bonito. Mas se nessa historinha de esperar a vez eu morrer, veja o lado bom, pelo menos você morreu fazendo bem. Que é muito melhor do que morrer praticando mal, pode ter certeza disso. É muito melhor ser a vítima do que o agressor. É melhor ser a vítima do que o causador do mal. Porque isso faz diferença. Faz muita diferença. Não se enganem. Não se enganem. A vida é breve. Nós não temos noção de como o tempo passa rápido. Um dia desse eu era um menino de 10 anos. Menos que isso, eu fui evangelizado num centro chamado Investigadores da Luz, Núcleo Espírita Investigadores da Luz. Fica ali na Rua Imperial, lá no centro da cidade. Eu morava em Casa Amarela e nos domingos minha avó me levava para lá. Um dia desse eu estava indo ali andando pela Rua da Concórdia para participar da evangelização. Hoje eu sou um homem de 50 anos. O tempo passa rápido. Uma vida, uma encarnação para um espírito, que é importante, do ponto de vista da imortalidade, é nada. Nada. Se vocês pudessem ver todas as vidas que vocês tiveram assim, como espírito, todas as vidas físicas que vocês tiveram, vocês veriam que elas passam rápido. Nem todas foram até o fim. No sentido de ter uma vida longa, a gente sempre pensa que a gente vai ter uma vida longa, vai viver 90 anos, 95 anos. Às vezes a gente passa uma série de vidas muito curtas para aprender o que era preciso naquele período. Essas tragédias muitas vezes marcam, vamos dizer assim, o término daquela tarefa para essas pessoas. Elas precisavam partir e partem abruptamente, partem repentinamente. Outros precisam de uma doença, onde muitas vezes ela passa anos, décadas, ali espiando para poder se desligar. E muitas vezes não se desliga antes por causa da família. As famílias retêm as pessoas afetivamente, ficam segurando as pessoas. Ou então, às vezes, internam elas em hospitais de alto padrão e elas ficam lá padecendo, porque o corpo não pode morrer, porque aquilo gera renda para o hospital, né? E ali a pessoa fica. E hoje existe uma humanização nesse sentido, né? Os cuidados paliativos mostram que a pessoa, não há mais cura para o problema daquela pessoa, ela vai ser tratada de forma humana até que chegue a hora que ela possa partir tranquilamente. Isso é muito bom, isso é um avanço muito grande. Porque morrer também é algo que as pessoas têm direito.
e morrer com dignidade. Então, enquanto ainda estamos sóbrios, lúcidos, saudáveis e ativos, vamos aproveitar para fazer o todo bem que estiver ao nosso alcance. Mas eu não estou dizendo que agora vocês vão pegar um avião e vão bater lá em Gaza. Não precisa disso tudo, não. Começa nas pequenas coisas. Comece nas guerras íntimas. Comece nos problemas pequenos, familiares. Aquelas pessoas que nós precisamos perdoar. E às vezes não perdoamos porque ainda estamos magoados, ou nos sentindo muito ofendidos, ou desrespeitados. Vamos perdoá-las. Se tivermos a coragem de perdoá-las verbalmente, é bom. Se não pudermos fazer isso, se pudermos fazer intimamente, façamos. Nos libertemos dos fardos que nos oprimem, porque nós não sabemos quando a morte virá para nós. Se tivermos o merecimento de uma morte indolor, rápida, como é, por exemplo, algumas pessoas que morrem enquanto dormem, mas ainda assim, se vier uma morte que envolva algum sofrimento, vamos entregar o nosso íntimo a Deus. Vamos confiar em Deus nessas horas. Porque a morte vai apenas matar o nosso corpo. Ela não vai matar a nossa consciência. Vocês vão continuar sendo exatamente como vocês são. Com todos os trejeitos, com os gostos, com as qualidades, com os vícios. Com o que há de bom, com o que há de ruim. Vocês vão continuar, cada um de nós vai continuar sendo o que é. Porque a morte não vai nos transformar em uma outra coisa. Ela apenas vai permitir que a gente retorne para a nossa pátria espiritual. A gente passa tanto tempo aqui que a gente pensa que é daqui. Nós não somos corpos que possuem espíritos. Nós somos espíritos que habitam corpos. A nossa pátria real é a pátria espiritual. Uma hora precisaremos retornar a ela para rever as lições, para ver novas lições e para nos preparar para outras empreitadas. Essa aqui é apenas uma parte da nossa história. Uma parte da nossa história. Tem um lado bom de retornar, que é reencontrar aqueles que nós deixamos lá. Vocês não se sentem felizes quando encontram seus amigos? Quando se encontram com os parentes? Quando encontramos os nossos afetos do lado de lá, será um motivo de felicidade. Porque eles estarão nos esperando para nos ajudar nessa readaptação. Porque, não se enganem, a gente não vai morrer e de repente a gente vai estar totalmente adaptado ao mundo espiritual. Nós já estamos aqui há algum tempo, né? Nós pensamos como seres humanos encarnados, a gente não pensa como espírito. E aí a gente vai ter que se readaptar, se acostumar, rever certas questões, retraçar retas e planos, para no futuro retornar. Se vocês morrem hoje, vocês pretendem voltar à Terra em quanto tempo? Não pode não voltar não, tem que voltar, tá certo? Quem está pensando aí, não quero voltar, tudo bem você não querer, mas tem que voltar. A gente não tem elevação ainda para zerar essa conta não. Mas vocês gostariam de voltar em quanto tempo? 20 anos? 1000 anos? E quanto tempo vocês querem passar no umbral? Não, peraí, se vocês vão para o mundo espiritual, vocês têm que ir para o umbral. 1000 anos também no umbral, tá valendo aí? É inevitável. Quando a gente morre, a gente tem que passar pelo umbral. O umbral é um campo, uma área psíquica energética que circunda a Terra. Você pode até passar direto, mas tem que passar. Você não vai fazer como nos filmes de Jornada nas Estrelas, que você desmaterializa aqui, rematerializa lá numa cidade celestial, não. E nosso lar é no umbral, tá? É bem nas fronteiras do umbral. Se vocês querem ir para nosso lar é uma colônia espiritual no umbral. Aqui na região metropolitana de Recife, acima tem colônia, é mais fácil ir para mais perto, né? Para vocês se deslogarem até o Rio de Janeiro. Quando a pessoa desencarna, seja em desastre coletivo, seja em resgate individual, ela é levada para a colônia mais próxima. Nós todos somos habitantes de uma colônia chamada, boa parte de nós, né? Somos habitantes de uma colônia chamada Colônia Guararapes. É uma grande colônia que fica aqui perto dessas imediações. Então,
É para lá que nós somos resgatados, somos levados. E aí acordamos lá e vamos conviver com os nossos amigos espirituais. Alguns transitam por um tempo no umbral, para depois, porque o umbral é como, vocês sabem aqueles depuradores de ar que eram muito comuns na década de 90, sugar, vocês vão me sugar? Sugar, ele não depura a gordura vem e fica presa naquela placa. O umbral é como um depurador energético para a gente queimar em prestações as energias deletérias que a gente acumulou durante a vida inteira. Então a gente precisa passar algum tempo lá. Nosso amigo ali disse que quer passar um dia. Tomara que um dia seja o suficiente. E ele passa. André Luiz passou 8 anos. André Luiz, que vocês acham que é? Então, né? 8 anos no umbral, sofrendo, até que ele entendeu que ele podia sair dali. Aí quando ele entendeu, se deu conta, ele fez uma prece, apareceu um senhorzinho do lado dele, pelo menos ele só viu naquela hora, né? Chamado Clarencio. Clarencio era um dos espíritos que se revezavam ali, cuidando de André Luiz. E cuidando de outros ali no umbral. Então, se vocês estiverem num lugar meio esquisito, meio escuro, assim, meio lameado, comece a rezar, tá certo? Para a equipe, para vocês perceberem a equipe e eles puderem levar você. Mas a minha ideia é fundar um centro. O nome do centro é CEL, Centro Espírita do Umbral. Então, se vocês estiverem por lá, vamos procurar o CEL. A gente começa lá a organizar. Eu vou chegar primeiro, né? Porque eu vou ter que organizar as coisas, varrer, tirar a lama, construir parede. Então, a gente, combinado, né? A gente se encontra, depois do desencarne, claro, que não seja tão rápido, que a gente tenha tempo, no Centro Espírita do Umbral. Para que lá a gente aprenda a amar, a servir, a viver o que a gente vive aqui, ó, no Francisco de Assis. A caridade, a fraternidade, as lições de Jesus. Orem sempre pelas pessoas que partem em tragédias, orem pelas pessoas que sofrem. Essas orações chegam até eles e ajudam, diminuem a dor deles. Eu espero que todos vocês voltem para as suas casas em paz, tenham uma vida saudável, próspera e que possamos continuar vivenciando as lições do Espiritismo. Uma boa noite a todos e muita paz.